Olá, turma! Tudo bem com todos? Sou a professora Mônica. Eu estava aqui hoje refletindo, na verdade, nesse momento, voltando no tempo, voltando lá no início, em janeiro de 2020, primeiro ano de pandemia. Em janeiro de 2020, eu estava no Paraguai, terminando meu mestrado. E para minha surpresa, acostumada com um caderno de 10 matérias, como a gente diz aqui, cheguei na aula do Paraguai, última aula do mestrado, fomos proibidos de usar papel e caneta e todos tivemos que usar o notebook, o computador. Confesso a vocês que comecei a entrar em pânico. Apesar de já dedilhar algumas coisas na informática, mas lá, diante das aulas, eu percebi que eu não sabia nada, que eu era analfabeta em informática. Mas já estava lá, né? Desafio para mim é o meu fraco, então conseguimos estudar, conseguimos fechar as aulas, conseguimos terminar o mestrado. E aí chegou fevereiro, eu era ainda diretora, estava diretora, reuni a minha turma. E do nada, eu acredito que foi Deus quem me usou, eu passei para eles a minha situação, o meu pânico e o estreito que eu passei lá no mestrado por não dominar a informática, o celular, o computador, o notebook, o que tivesse de informática, eu entrei em pânico e passei isso para eles. E durante a minha fala, eu disse para eles o seguinte: meus amigos, eu acho melhor a gente começar a fazer cursinho. Ah, não tenho dinheiro? Vamos fazer os cursinhos grátis que a internet oferece, mas vamos começar a estudar informática. Sem contar que o nosso aluno, ele mal escreve, mas você solta um computador na mão dele, solta um celular na mão deles, dá uma aula pra gente assim, ó, dá um banho, na verdade, no professor com informática. Eu tenho essa experiência já com meus alunos. Então, eu acredito que chegou a hora de nós começarmos a se mexer, começarmos a pelo menos igualar com o nosso aluno quando se trata de informática, quando se trata de celular. E aí a conversa foi rendendo e todo mundo foi concluindo que era verdade, que era o momento. Mal sabíamos nós do que ia nos acontecer com o início da pandemia, que praticamente veio um mês depois, né? Me lembro perfeitamente, no dia 16 de março de 2020, numa terça-feira, que começou o tal do lockdown, aquele barulho, aquele vexame, aquela correria, aquela agonia. E aí todos nós, professores, caímos de paraquedas na aula online. E acreditem, pessoas, acreditem, colegas, acreditem, turmas, eu estava diretora e eu vi o pânico e a agonia dos meus colegas professores em sala de aula, mas nós também, enquanto diretores, cortamos um quadrado para dar conta de atualizar alguma coisa para oferecer a aula em seguida para o nosso aluno. E com isso, nós apanhamos demais na vida, mas também nós tivemos um crescimento muito grande. O professor, mais uma vez, teve que se virar nos 30, como diz aí o ditado popular. Então, foi assim, uma perca muito grande de sossego, de paz, de comodismo que a gente tinha. Porque mesmo sabendo das regras, mesmo atualizando o nosso planejamento anual, quinzenal, planejamento diário, plano de aula, a gente sabe que no meio tem sempre aquele que conserva e que traz com ele aquele primeiro caderno de plano de aula da primeira vez que ele ministrou na sala de aula. Ele carrega aí 4, 5 anos o mesmo caderno, que ele não se desfaz dele de jeito nenhum. É como se fosse uma Bíblia: se eu perder isso aqui, eu perdi tudo na vida. E aí a pandemia, esse caderno ele valeu muito pouco, porque nós tivemos que fazer os cursinhos rápidos, aprender a lidar com os recursos do celular, com os recursos do computador, reinventar nossas aulas
e aprender e ensinar ao mesmo tempo. E detalhe, não passar para o aluno que a gente estava sofrendo ali junto com eles. Então, foram muitas mudanças assim, muitas renovações que nós passamos, que nós sofremos, que eu vou falar para vocês hoje que tudo passou. Existem muitos ditados na internet, a gente veio ainda brincando, falando bem assim, que era para dar força naquele tempo, né? Mas que hoje eu estou vendo já, no futuro próximo que aconteceu, de ter gente de dizer assim, eu ainda vou sentir saudade. Da parte ruim da pandemia, sinceramente não deixou nenhuma saudade, especialmente na minha vida particular, que entre 9 irmãos, eu perdi a minha irmã mais nova com a pandemia, com o Covid-19. Mas teve a parte também de crescimento, que é a que eu prefiro me lembrar, que é a que eu prefiro me apegar nela, que nós, enquanto professores e enquanto alunos, apesar de ter sido online, o primeiro e o segundo ano da pandemia, eu consegui sentir o calor humano do aluno, o calor humano da sala de aula, nas nossas descobertas, nas nossas aprendizagens. E nisso ficou marcado para mim uma situação que eu vou morrer e não me esqueço nunca. O aluno, eu só conhecia já isso no ano de 2021, porque 2020 eu fiquei diretora, né? Estava diretora, e 2021 professora, 4º ano. Então, eu conheci o meu aluno somente pelas lives, e que eram poucas, porque o celular geralmente não aguentava, né? Não era um celular de última geração, celular de professor, né, gente? Vamos dizer assim. Mas era o que a gente tinha de recurso para estar ministrando a nossa aula. Então, quando o celular não esquentava, quando estava tudo bem, que a live ia até o final, eu comecei a gostar da situação, sabe? E aí, nisso, eu conhecia os meus alunos, como a maioria conheceram, somente através das lives, dos áudios, de alguma chamada de vídeo. E muitos alunos fizeram mudança, tiveram que ser transferidos de uma cidade para outra ali por causa de alguns problemas entre a família, buscando recursos, emprego, esse tipo de coisa, né? E um aluninho meu transferiu-se para Brasília. E aí nisso, a mãe andou me procurando pelo menos uns 15 dias seguidos, porque o meu aluno não quis e não estava conseguindo se adaptar na nova escola, porque queria continuar estudando com a tia Mônica. A tia Mônica que ele tinha conhecido somente pelo celular, pelas lives, pelas chamadas de vídeo. Mas o amor que a gente conseguiu construir entre professor e aluno fez ele se apegar a mim e não querer e não aceitar outra professora. Então eu precisei trabalhar com esse aluno da mesma forma da sala de aula virtual, telefonando para ele, conversando, mostrando para ele que de todo jeito no final do ano ele teria que passar para outra sala, teria que ir para outra série. Fui mostrando a vida para ele, nós fomos nos encontrando particular, até que eu fui distanciando e ele conseguiu ficar bem e conseguiu seguir a vida dele. Então assim, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos problemas que surgem pelo percurso da vida, a gente consegue aprender muito, consegue tirar grandes lições, consegue sobreviver e consegue ser útil para alguém. Então fica aqui hoje a minha reflexão e no próximo vídeo eu gostaria de pedir para vocês que tenham mais um pouquinho assim de atenção para segunda-feira. Eu vou estar postando um vídeo que é o segmento do que eu estou dizendo para vocês hoje, que é o meu primeiro dia de aula no 2º ano da pandemia, lá em 20 de janeiro de 2021, mais ou menos, quando começaram as aulas para nós. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa leitura, visualizasse bem esse vídeo, que eu achei ele muito interessante,
porque vocês vão sentir um pouquinho do que eu estou dizendo aqui hoje para vocês, sabe? É um vídeo que eu quero trazer ele aqui para guardar ele, ficar gravado na memória, ficar arquivado aqui no YouTube. É uma parte da minha vida que eu não quero esquecer e que eu cresci muito com ela. Então eu tenho certeza que vai ajudar, vai colaborar com muita gente assim, ó, no coração, lá no peito, lá na alma, de lembranças boas. Então, pessoal, fica aqui o compromisso. Na próxima segunda-feira eu vou estar postando esse vídeo que eu sei que vai ser útil para muita gente. Mas nesse vídeo de hoje eu peço a colaboração de vocês, curtindo, dando like, tocando o sininho, compartilhando e se inscrevendo, me dando força para prosseguir com a minha história. E quero dizer para vocês também que eu estou muito feliz com essa nova modalidade de ensino que eu estou com ela aqui pelo canal. Eu sinto vocês próximos de mim como se vocês estivessem aqui na sala comigo. Tamanha é assim a minha liberdade, o meu prazer de estar falando com vocês, de estar levando a minha realidade de vida, a minha história, a história de uma professora. Tenham todos uma boa noite.